Fé, vamos assistir um Eurofute aqui. Cristiano Ronaldo começou sua carreira no dia 14 de agosto de 2002 e de lá pra cá são mais de 20 anos atuando no futebol profissional. E aí, recentemente perguntaram pra ele quando é que ele ia parar, né? E ele falou mais ou menos brincando que will be soon. Soon I mean 10 years more, but I'm joking. Com isso eu fiquei Meu sonho, eu amo esse cara. pensando na longevidade dele como jogador, né? E na longevidade de outros camaradas que jogaram por ainda mais tempo. Por isso hoje a gente sai desse padrão de falar um pouco de promessas e jovens que estão arrebentando e tal. E vamos falar de caras que tiveram mais de 25 anos de carreira no futebol profissional. Parar pra pensar que o cara que fez isso aí, ele tem mais que a minha vida até o momento de carreira. Falei isso, já veio na sua cabeça talvez o Ibrahimovic, né? Mas ele, apesar de ter tido uma longevidade enorme, atuou por apenas 24 anos. Você pode pensar no Buffon, que jogou por 28 anos, porém ele é goleiro. E meio que a gente vai tentar ignorar goleiros, porque é uma posição que geralmente os caras jogam por mais tempo mesmo, né? Eles duram mais, e se a gente fosse colocar goleiros, seria uma lista praticamente só de goleiros. Então a gente começa falando de um atacante, é o matador colombiano Radamel Falcão Garcia, que já tem uma carreira aí de 25 anos e meio no futebol profissional e só vai aumentar porque no momento da gravação desse vídeo ele tá com 37 anos e continua atuando lá no Rayo Vallecano. E aí, se você é esperto na matemática, provavelmente já parou e pensou, não, pera, o Eurofute errou. Como é que o cara tem 25 anos e meio de carreira aos 37? Isso aí não tá certo. Pois é, o Falcão não tá nessa lista porque ele é super velho e tal e tá atuando ainda, mas porque ele começou muito precoce. O primeiro jogo dele como profissional foi aos 13 anos de idade, amigo. Que é isso, cara? Que isso, cara? Pois é, na idade que a molecada ainda tá jogando Interclasse, o Falcão tava estreando pelo Lanceiros Boyacá da Colômbia lá em 1999. E pô, hoje em dia a gente vê um guri de 16 anos estreando e a gente já fica com medo, pô, tomara que a pressão não seja demais, que o cara consiga vingar na carreira e tal. Agora imagina um garoto de 13 anos entrando em campo, um pré-adolescente. É doideira, né? Mas acabou que deu certo, quando o Falcão já tava mais veterano, aos 14 anos, ele chegou a meter um gol, né, no profissional do clube aí, e eventualmente ele volta pra base, porque ele se transfere pro River Plate, e obviamente aos 14 anos ele tinha nível talvez pro Lanceiros Boyacá, mas não pro River, né? Então ele volta pra base e depois faz uma segunda estreia pelo profissional. E aí o restante da carreira dele é história, né? Uma passagem estrelada e brilhante por Porto, Atlético de Madrid e Mônaco, aí algumas Ele tá chegando no Vasco. passagens de menos brilho, né? Como as do Chelsea e Manchester United, e também Galatasaray e Rayo Vallecano. E tá lá o Falcão, 2024, tá jogando, vai estender essa carreira por mais alguns anos, tenho certeza. Agora você vai entrar em choque, porque eu vou falar do Roque, no caso o Roque Santa Cruz, né? Ele também é daqueles bem prodígios, porque começou no Clube Olímpia do Paraguai aos 15 anos, lá em 1997. Boa sorte, meu querido editor, pra achar uma imagem desse período. E lá ele teve um início Caralho, amigo, só se fode. meteórico, vencendo o Campeonato Paraguaio algumas vezes, né? Até que recebeu uma proposta do Bayern de Munique em 99. E é curioso porque o presidente do Olímpia naquela época, para não usar palavras mais fortes, né, era um baita de um bananão. E ele tava fazendo jogo duro para vender o Roque Santa Cruz, né? Mas não é por isso que ele era um bananão. Diz a lenda que quando os jogadores iam no escritório dele falar de salários atrasados, ele mostrava uma arma pra intimidar os caras. E que certa vez ele tava irritado, entrou lá onde estavam os jogadores que tinham perdido uma partida e começou a dar tiro pro alto. E tem mais, esse presidente aí, quando você jogava mal pelo time dele, ele ia no estacionamento, no seu carro e urinava no seu... Cadê no Vasco? Cadê? É isso que falta. É isso que falta. É isso que falta, pô. veículo. E você achando que o presidente do seu clube era ruim, né? Pô, que isso. Mas não teve jeito, né? O Bayern de Munique naquela época enviou ali a Liga da Justiça pra ir ver o Roque Santa Cruz no Paraguai. E exatamente, se liga, foram Franz Beckenbauer, Rummenigge e Uli Hoeneß, tudo lá pra ver o garoto. E aí, meu irmão, quando uns caras desses aí vão atrás de ti, já era, né? Foi o Roque Santa Cruz jogar no Bayern em 1999. E essa passagem na Alemanha é meio que um misto de sentimentos, porque ele ganha muita coisa, né? Várias Bundesligas, ganha Champions League, outros troféus também. Só que a passagem dele, na verdade, é lotada de lesões. Então, por exemplo,
nessa campanha vitoriosa da Champions em 2000 e 2001, ele praticamente não joga. Ele vai então pro Blackburn Rovers da Inglaterra, né? Arrebenta, mas volta a sofrer com lesões lá, o que meio que foi uma tônica da carreira dele. Vai pro uma merda. Manchester City e depois acaba passando por times como Betis, Málaga, volta pro Olímpia no final da carreira. E aí olha que doideira, ganhou uma porrada de títulos com o Olímpia de novo, se torna um ídolo por lá, só que em 2021 ele simplesmente vira casaca e vai pro Libertad. Aí assim, ó, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá com 42 anos e continua lá no Libertad, beleza? Não se aposentou ainda não, tá jogando. Então são cerca de 27 anos de carreira. E isso pra mim não pô, deve ter alguma explicação, mas porra, não faz sentido, cara. Contando, tá? Agora falar uma parada pra vocês, velho. Bem que antes de pendurar as chuteiras, né, ele poderia fazer o sonho de milhões de brasileiros acontecer e ir jogar, né, no Santa Cruz. Fica a dica. O marketing Moleque, ia ser muito foda. já fica fácil, né? Rock Santa Cruz, pô. Agora a gente vai falar de um japonês que atuou por 26 anos. E não vai ser o único japonês da lista, né? Mas é o Shunsuke Nakamura. O Nakamura começou no Yokohama Marinos do seu país. Depois ele vai pro Regina da Itália. E meio que se encontra no Celtic da Escócia, onde ficou por 4 anos e virou uma lenda. Especialmente aí pelos seus dotes refinados na questão da cobrança de falta. Ele batia muito bem na bola. Inclusive teve um ano, por exemplo, que ele simplesmente meteu 2 gols de falta contra o Manchester United, tá? Ele vai então pro Espanyol e depois volta pro Japão, onde passa mais de uma década até se aposentar em 2022 pelo Yokohama FC com 44 anos de idade. E o detalhe incrível sobre o Nakamura é que depois que ele aposentou, fizeram um jogo de despedida, daqueles que é festivo, assim, amistoso e tal, mas nessa despedida aí, que não era um jogo oficial, o maluco simplesmente meteu um hat-trick de gols de falta. O próximo nome teve mais de 26 anos de carreira, só que meio que ele deu uma trapaceada, digamos assim, vocês vão entender. O Dmitry Loskov é um ex-jogador... Ah, bem, achei que você ia falar de outro Dmitry. E se falar desse outro Dmitry, arruma problema comigo. O russo que começou no Rostov e eventualmente passou praticamente a carreira inteira no Lokomotiv Moscou. Nenê já apareceu? Por que o Nenê apareceria? O Nenê é garoto. Lá ele se tornou ídolo e o jogador que mais atuou na história do clube, né? E aí beleza, ele encerrou a sua carreira em 2013 e nem foi uma carreira tão longa assim, né? Se fosse o fim em 2013 ele nem entraria na lista, ficaria atrás de caras como Pirlo, Maldini, Roberto Carlos, que atuaram muito, mas foram menos de 25 anos, né? Só que aí que tá, o Lokomotiv depois achou que esse camarada aí não tinha tido a despedida que merecia, beleza? E aí chamou ele para um jogo final então em 2017. Só que ao invés de fazer um jogo amistoso, festivo, como foi esse do Nakamura aí, não, eles resolveram registrar o cara no plantel oficialmente, tá? Ele tava trabalhando já como auxiliar técnico do clube, tava com 43 anos, mas simplesmente foi oficializado como um jogador profissional de novo e jogou numa partida da primeira divisão russa. Aí não deu tempo de ele fazer nada, né? Ficou 13 minutos em campo, aguentou bastante até, e com isso ele acabou pintando nessa lista aqui. Não porque ele jogou durante 26 anos, mas porque da data que ele estreou até a data dessa despedida final, né, foram 20... Pô, mas o filtro de pesquisa do Eurofoot também é qualquer coisa, né? Doideira. 26 anos no futebol profissional. Vale ressaltar que essa lista aqui não é de todos os jogadores que atuaram por mais de 26 anos, tá? Até porque existem muitos dados difíceis de encontrar de várias ligas pequenas ou de jogadores de um passado muito distante, beleza? Mas os nomes que a gente trouxe aqui vocês vão gostar, beleza? E o próximo é o Germán Denis, um atacante aí que é quase o Louco Abreu da Argentina, porque ele teve uma carreira muito nômade e atuou simplesmente por 27 anos no futebol profissional. Ele começou a carreira no Clube Atlético Talleres, que não é aquele mais conhecido, né? Mas foi lá em 1997. E aí foram tantos clubes que ele defendeu, que se eu fosse falar um pouquinho de cada um aqui, quando terminasse o vídeo, o Endrick estaria marcando o gol do Hexa já em 2026. Mas pra resumir, ele foi pro Cesena da Itália, depois voltou pra Argentina pra jogar no Independiente, saiu pra jogar no Napoli, também passou por Udinese, passou na Atalanta, retornou pra Argentina e quando parecia que a carreira dele já tinha acabado, ele consegue retornar pra Itália mais uma vez e dar mais um rolê. E segundo o Transfer Market, foram simplesmente 15 clubes diferentes na sua carreira, sendo que o último deles foi o gigante La Fiorita, de San Marino, exatamente. Lá aos 42 anos, o Germán Denis chegou a disputar 2 partidas de eliminatórias para a Conference League e os jogos foram contra o Zimbru
Que sinal da Moldávia. Aliás, bota o logo dos dois times aí na tela, né? Que coisa magnífica, cara. Olha esse confronto, velho. Pô, com todo respeito aos envolvidos, né? E obviamente o jogador sabe quando ele quer parar. Mas, pô, deve ter batido um momento aqui sim que o cara tava lá na casa dele. Pô, mas deve ser muito pica também. Tipo, pra jogador desses times aí, olhar pro lado e falar, pô, caralho, o maluco jogou uma porrada de time grande, tá aqui jogando com nós. E foda-se. Pô, maneiro, se tu parar pra pensar. Pensando, velho, eu tenho 42 anos, eu sou um argentino jogando em San Marino contra um time da Moldávia e perdendo. Acho que chegou a hora de aposentar, né? Mas chegou a hora de falar de um brazuca então, e um que certamente você conhece, que é o Rivaldo. Agora, o que você talvez não saiba é que quando o Rivaldo ainda era um Rivaldinho, aos 16 anos, ele fez a sua estreia profissional pelo Paulistano de Pernambuco em 1989. E aí o restante da carreira dele é aquela, né? Ele vai pro Santa Cruz, depois Mojimirim, Corinthians, fica pouco tempo, vai pro Palmeiras e de lá ele consegue a sua transferência pra Europa. Primeiro pro Deportivo La Coruña, mas logo depois pro Barcelona. E lá ele tava voando, né? Ganha 2 campeonatos espanhóis, em 99 é eleito bola de ouro e tudo. Aí depois de bons anos jogando como um craque, ele vai pro Milan. Lá a história dele é bem mais complicada, né? Ele tava no elenco, por exemplo, que foi campeão da Champions, porém ele era reserva. Só que é depois que ele sai do Milan que a carreira dele começa a virar uma doideira completa. Se liga, aos 31 anos ele vai pro Cruzeiro pra ser treinado pelo Luxemburgo. Faz apenas 11 jogos e o Luxa vai embora. E o Rivaldo fala, eu também vou. Aí ele passa um tempo no Olympiacos da Grécia e começa a sua jornada de mochileiro. Passa pelo Bunyodkor do Uzbequistão e o Cabos Corp de Angola. E depois vai encerrar a carreira no Mojimirim, clube que ele era dono, né? E lá ele se aposentou então em 2015 aos 41 anos, inclusive jogando ao lado do seu filho. Exatamente, Rivaldo tem um Rivaldinho e os dois atuaram juntos. E assim ele completou cerca de 26 Isso anos é muito de carreira. foda, mano. Imagina tu atuar por tanto Pô, teve um jogo que o filho e o pai fizeram um gol, não teve isso? tempo que o teu filho nasce, cresce, vira profissional e dá uma assistência pra um gol teu, tá ligado? Já pensou o Cristianinho Ronaldo, velho? Cruzando pro Robozão fazer um gol de cabeça? E você vê alguns desses caminhos, né? Os caras aí pingando de clube em clube, mudando de país toda hora e tal. Você fala, pô, deve ser coisa de louco, né? Jogar dessa maneira, ter uma carreira assim. E realmente é. Tanto é que o próximo da lista aqui é o Sebastián Louco Abreu. O Abreu é um cara lendário no futebol, não só brasileiro, mas mundial também, né? Vale lembrar que na Copa de 2010, nas quartas de final contra a Gana, depois que vai pros pênaltis, com sequência daquela defesa do Suárez e tal, o Louco Abreu fecha ali as penalidades com uma cavadinha, tá? Simplesmente o cara insano, teve coração de gelo naquele momento. E no Brasil ele teve aquela famosa passagem pelo Botafogo, onde é ídolo. Mas talvez o que você não saiba é que ele entrou oficialmente pro livro dos recordes como o jogador que atuou em mais clubes profissionais diferentes durante a carreira. Pois é, foram 26. Depois de começar a jogar em 1994 pelo Defensor Sporting, ele passou aí também por Grêmio, River Plate, Real Sociedad. E meus amigos, a jornada dele é assim, ó, uma ficha corrida gigantesca. Vocês estão vendo aí na tela, é uma infinidade de clubes diferentes. E aquele recorde que ele tinha lá de 26 clubes aumentou, né? Ele tem 31 clubes diferentes na carreira atualmente, sendo que o último foi o Sudamérica do Uruguai, onde ele encerrou a carreira aos 44 anos. Foram só 28 anos jogando, bem de boa. E o mais bizarro é que depois de aposentar, ele desaposentou para atuar rapidamente aí pelo Olímpia Minas, né? Um time amador do seu país. Aí tu pensa, pô, o bicho já conseguiu tudo que ele queria, né? Jogou em vários países, time grande, time pequeno, 30 anos de carreira e ele ainda tava lá, mano, se metendo a jogar nos pastos, num campo tudo esburacado. Não à toa o apelido... Mano, quando o cara ama futebol é foda, mano. Saber que tu não vai jogar mais, tá ligado? Vai ficar com saudade, tu tenta, moleque, aproveitar até o último fio de cabelo que tem de futebol pra tu jogar, mano. Louco Abreu, né? Agora vamos falar de mais um brasileiro que parecia aí interminável, e é o Marcelinho Paraíba. Ele começou a sua carreira no Campinense em 1991. Ele passou por Santos e São Paulo até que levou o seu apelido para a Europa. No ano 2000 foi jogar no Marselha, não deu muito certo, voltou pro Brasil para jogar no Grêmio, e aí que ele deslanchou com o título de Copa do Brasil, fazendo gol na final e tudo. E aí conseguiu uma nova transferência para a Europa, foi jogar no Hertha Berlim, e lá as coisas deram muito certo para ele. A conexão para
Paraíba a Berlim funcionou bem demais e o Marcelinho passou lá vários anos, né? Marcou alguns golaços, venceu 2 vezes a extinta Taça da Liga da Alemanha e se tornou uma lenda do clube, até que começou a rodar um pouquinho, né? Foi pro Trabzonspor da Turquia, passou no Wolfsburg, jogou no Brasil pelo Flamengo e mais uma porrada de times que também é uma ficha corrida daquelas, né? Foram 24 equipes diferentes. E aí ele se aposenta, só que ele se desaposenta no final de 2020, quando o 13 da Paraíba, um clube que ele já tinha jogado, né, tava prestes a ser rebaixado. Então ele volta pra jogar pra tentar ajudar o clube a permanecer na Série C. E aí ele joga 2 jogos e já se aposenta novamente, aos 45 anos de idade, no que já era o seu 30º ano como profissional. 30º, 30 anos jogando futebol. Que isso, cara. É tão doido isso, cara, que se a gente pegar um jogador que nasceu no ano que o Marcelinho Paraíba começou a jogar bola, em 91, hoje ele já seria um veterano. É o caso do Eden Hazard, por exemplo, nascido em 91 e em 2019, quando foi pro Real Madrid, já quase começou a se aposentar ali, né? Pra tu ver a durabilidade do nosso querido Marcelinho. E a gente vai fechar o vídeo então, mas se você curtiu esse conteúdo, por favor, não esquece de deixar o like no vídeo, que isso aí ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Pra você, pô, 2 segundos não custa nada, pra gente fazer uma diferença enorme, beleza? E bom, esse camarada simplesmente estraçalhou o recorde, né, de mais anos como profissional. E a gente tá falando, obviamente, do japonês Kazu Miura. Kazuyoshi Miura é um jogador nascido em Shizuoka, no Japão, que até começou a jogar num time de ensino médio lá do Japão, mas foi pro Brasil pra assinar pela Juventus da Moca e chegou a jogar copinha e tudo. E a maior doideira é que o Kazu foi virar profissional no Santos, lá em 1986. O menino da vila, Miura, então, né, acabou passando ali por times como Coritiba, Palmeiras, até voltar e jogar bem pelo Santástico, né? Ah, que lembra quando o Corinthians trouxe o Zizão? Foda-se. Pra então sair do Brasil e nunca mais voltar. Ele se destacou no Verdy Kawasaki do Japão e depois foi atuar por Genoa na Itália, Dinamo de Zagreb da Croácia, retornou pro futebol japonês. E aí tu pensa, no ano 2000 ele já tinha 14 anos de carreira e não tinha chegado nem na metade ainda. Ele roda em mais alguns clubes até chegar no Yokohama FC em 2005 e lá ele passa quase 20 anos jogando. Aí virou uma lenda completa do clube, obviamente, e no momento da gravação desse vídeo, em 2024, ele continua na ativa. E no futebol europeu, beleza? Ele foi emprestado para o Oliveirense, da 2ª divisão de Portugal. Sim, o Kazu Miura está emprestado aos 56 anos. E com essa idade aí, ele é de longe o atleta mais velho a atuar no futebol profissional. E atuar de verdade mesmo, como um cara que tá ali toda a temporada jogando e tal, né? Não como esses caras que saem da aposentadoria pra jogar 13 minutos. Simplesmente o inaposentável Kazu Miura. Boa sorte, Kazu. E pô, qual outro jogador que pode... Isso, moleque, 56 anos, mano. Que não é possível, eu não consigo acreditar no que eu tô vendo. O Oliveirense é 14º colocado da 2ª divisão do Campeonato Português. Que loucura, mano. O cara tá jogando na 2ª divisão do Português, mano, com 56 anos, cara. Pode passar das 25 temporadas, né? A gente tem alguns já passando das 20, como o Pepe, né, de Portugal aí, o Dante brasileiro que tá no Pepe que tem que jogar no Vasco, já falei 1000 vezes. Thiago Silva, opa! E claro, Cristiano Ronaldo, que pela fome que ele tem, vai que o cara chega uns 30 anos jogando bola, uns 50 tá lá ainda atuando. O Cristiano pode estar de muleta, irmão, não jogando absolutamente nada, que ainda vai ter uma porrada de clube pequeno querendo ele. Se você ficar até o final do vídeo tem um bônus, beleza? Mas quem sai por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo, deixa o likezão que ajuda demais. E nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! Moleque, existe um mundo do Cristiano Ronaldo jogar algum ano no futebol brasileiro? Algum, mano, só pra falar que jogou? Não? Ó, o Cristiano tá com 38 anos, ele faz 39 mês que vem. Ele faz 39 daqui a 6 dias. Só que ele ainda tá jogando pra caralho, tá ligado? Ele ainda tá jogando pra caralho. Vamos botar que ele joga mais um ano assim, pô. Porque hoje ele tem nível pra jogar na Europa. Ele não tem nível pra estar no Real Madrid, no City, mas ele tem nível pra jogar na Europa, tá ligado? Ele tem nível pra, pô, disputar a Champions League num time assim de, pô, quartas, de final e pá. Em Portugal ele joga qualquer time. Qualquer time. Eu acho que ele joga, tipo, com... Cara, por exemplo, se ele volta pro esporte, ele joga fácil. Fácil. Pô, se ele com uns 41 anos, 42 anos, tipo, daqui a 2, 3, jogar no Brasil, não tem lenha pra queimar, não? Cristiano Ronaldo, ele se cuida muito, né? Zé Roberto jogou aqui pra caralho, depois de muito velho, mano.
O bônus é o seguinte, nem tem nada a ver com futebol europeu, beleza? O Salvador Reyes começou sua carreira em 1953 e se tornou uma lenda dos Chivas do México, se aposentando ali em 1972. Ah, beleza, 19 aninhos de carreira só, né? Tranquilo. Acontece que em 2008, o Chivas resolveu fazer um jogo de despedida pra ele, né? E desaposentou esse senhor aos 71 anos de idade. E não foi por jogo amistoso não, tá? Botaram ele pra jogar uma partida de liga profissional lá do México. A Vera mesmo, tranquilo? E ele jogou só 1 minuto. Ele começou jogando, deu uma corridinha ali e já foi substituído. Então é um critério bem roubado, mas se tu pegar assim, ó, o primeiro jogo dele como profissional até o último, né, que foi essa partida de despedida aí, dá uma diferença de 55 anos. Pensa. Então até eu chegar aos 71, não vou desistir do meu sonho de ser jogador não, cara. Até os 71. Pô, lembro quando teve a despedida do Pedrinho, mano. Pô, a torcida do Vasco ficou empolvorosa. Tem que voltar a jogar, tem que voltar a jogar, tem que voltar a jogar, tá ligado? O Pedrinho jogou pra caralho, mano. O Pedrinho fez chover na despedida, mano. Aliás, protagonizou esse lance aqui, cara. Isso aqui é inacreditável, né? Isso aqui é inacreditável, mano. Esse jogo aqui não é contra o Bangu, não, tá? Esse jogo aqui é contra o Ajax. O contra-ataque do Vasco, o Carlos Alberto devolveu pro Pedrinho. E esse jogador que tomou esse lençol é o Eriksen. O Carlos Alberto devolveu pro Pedrinho. Lance sensacional do Pedrinho. Deu um chapasco, o Carlos Alberto devolveu pro Pedrinho. Lance sensacional. Que porra foi essa, tá ligado? Que porra foi essa? Que bagulho inacreditável, mano. Teve alguma despedida assim bizarra no Brasil? Futebol de areia? Não, o campo tava terrível. Mas se eu não me engano tinha tido algum culto, algum bagulho assim, tá ligado? O Vasco alugava. Isso aí, mano, isso foi em 2013. Tem 11 anos. Ronaldo na seleção? Pô, Ronaldo tá brincando, né? Se alguém pediu o Ronaldo na seleção depois da despedida dele, tá de sacanagem, né, cara? Vocês estão de sacanagem. Vocês viram realmente a despedida do Ronaldo? Não é possível. Não é possível, pô. Porra, na despedida dele ele fez isso aqui, ó. Aí vem o Brasil, lá pela direita. Recebe Neymar, fez o toque. Ronaldo tá esperando. Agora! Robinho, um abraço, Ronaldo. Agora! É foda, Leque, é foda. Tu vai pegar o cara lá que tá sem ritmo, vai colocar ele pra jogar bola, o cara já parou de jogar. Não é de brincadeira não, mano. Eu falo pra vocês que vocês não acreditam. Caralho, olha aí, cara. Que beleza. Que situação aconteceu.